Fala pessoal, e deu ruim aí pro Bolsonaro, a Polícia Federal convocou ele, mas de certo modo o Bolsonaro tem a grande possibilidade aí de dar aí, de certo modo, uma volta por cima desse momento tão difícil, e é isso que a gente vai falar sobre isso. A pergunta que fica é, será que ele vai ter, de certo modo, força suficiente para rebater toda essa situação? Será que o Bolsonaro vai conseguir aí, de certo modo, resolver todo esse conflito, né? Situação tanto mais complicada. O Bolsonaro aí tá com sérios problemas com a Polícia Federal e, de certo modo, ele tá aí, né, convocado pela Polícia Federal e agora, de certo modo, tem que mostrar o quanto ele é tão forte, ou pelo menos, né, vai mostrar a sua força aí, em especial pode peitar a Polícia Federal. Eu sempre falo isso, né, sobre peitar, de certo modo, que existe sim essa possibilidade do Bolsonaro dar essa volta por cima. Enfim, eu tô até de verde e amarelo. Não se iluda, não se engane. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é um canal voltado à esquerda de modo geral, então, está vendo a camisa aqui verde e amarela, não se iluda e não se engane, tá? Então a gente vai falar mais aqui sobre a situação do Bolsonaro, vamos falar mais assim de uma situação um tanto mais que imparcial, essa que é a verdade, falando assim o que realmente acontece, ou a política como ela é, de uma maneira que você possa compreender e ver aí, acompanhar, né, a situação do Bolsonaro. E também o Bolsonaro parece que ele resolveu desafiar o STF. Então, nós vamos falar mais sobre isso, sobre essa intimação aí do Bolsonaro, a Polícia Federal partindo para cima, o Bolsonaro tendo a oportunidade, né, de dar a volta por cima diante de tudo isso, essa que é a verdade, né? Dizem os chineses aí que diante de uma crise, você tem duas opções. Ou você afunda, ou você acaba, de certo modo, né, voando aí. E o Bolsonaro tem a oportunidade de voar, ou, de certo modo, de afundar. A gente vai falar sobre isso daí. Eu já me apresentei, né? Disse para você que sou o Cláudio Pereira, que isso é um canal de justiça e política. Se você quiser se inscrever, será bem-vindo, e se não puder também tá tudo bem, acompanha a notícia, a gente vai falar aí sobre a situação do Bolsonaro. Bem, o Bolsonaro ele se envolveu aí em sérios problemas, essa que é a verdade, em especial com a Polícia Federal, a gente vai mencionar mais sobre isso, e passou a ficar aí a Polícia Federal começou a fiscalizar e partir para cima do Bolsonaro, em especial por conta de algumas atitudes dele, e não só do Bolsonaro, mas de qualquer pessoa que age de modo um tanto mais que estranho, essa que é a verdade. Então, a Polícia Federal começou a monitorar aí o Bolsonaro, em especial por conta do 8 de janeiro, tá? Essa que é a verdade, e a casa do Bolsonaro, ela é um tanto mais que caiu. Deixa eu voltar aqui, que você tá vendo aqui, essa é a parte onde ele, de certo modo, né, acaba aí dizendo que convocando o pessoal, né? E eu quero falar mais em especial sobre o que aconteceu, tá? A Polícia Federal intimou aí o presidente, no caso, né, ex-presidente Jair Bolsonaro, a prestar depoimento nessa quinta-feira em Brasília sobre um suposto plano de golpe, né, de Estado, né, de golpe de Estado. E de acordo com as investigações, o ex-presidente teria recebido aí, teria, né, feito algumas presepadas, essa que é a verdade, e aí a Polícia Federal partiu para cima dele. É isso que a gente vai falar mais, tá? O que o Bolsonaro fez, que a Polícia Federal decidiu, de certo modo, convocá-lo, tá? Sobre essas irregularidades aí. A Polícia Federal apresentou aí um documento ao Supremo Tribunal Federal, já expliquei isso aqui para você, em especial falando, né, que é o Supremo Tribunal Federal, cúpula máxima do Poder Judiciário brasileiro. Então, a Polícia Federal, em razão do cargo que o Bolsonaro ocupava, né, na época, a Polícia Federal enviou esse documento para lá, tá? Porque no primeiro grau aí, parece que teve um juiz que, de certo modo, arquivou. Não se sabe se como, enfim, né? Ele que, né, decidiu que deveria, desculpa a expressão chula, tá? Assim, mas ele decidiu que deveria arquivar e tá tudo certo. Só que parece que lá no Supremo Tribunal Federal não foi bem assim. A Polícia Federal partiu para cima de um modo um tanto mais que agressivo, significativo, né? E enviou um documento para o Supremo Tribunal Federal comprometendo, sim, o Bolsonaro. Sim, a Polícia Federal tá aí, de certo modo, complicando a vida do Bolsonaro, tá? Apresentou lá um relatório, de certo modo, dizendo que o Bolsonaro estava participando de alguns grandes problemas que teve aí no 8 de janeiro, né? Em especial por conta de um único problema. Essa que é a verdade. O Bolsonaro, ele está sendo aí intimado pela Polícia Federal e ele está tendo aí um dos maiores problemas dele por uma única conduta, e eu vou explicar ela para você aqui de maneira que você possa compreender, tá? Então,
A situação do Bolsonaro, ela tá um tanto mais que desagradável, tá? Além disso, não só o Bolsonaro, mas é importante, né? Sempre falei isso daqui, que aqui no canal, a gente sempre fala que não é só por o Bolsonaro só. O Bolsonaro só não iria dar um golpe de Estado. Vai chamar o Heleno, Braga Neto e mais outras pessoas aí para poder depor. E o pior de tudo isso, tá? O Supremo Tribunal Federal, o pessoal arrumou uma tática aí, uma técnica, essa que é a verdade, como é que eu posso mencionar para você? Faltou um pouquinho de água agora. Mas o Supremo Tribunal Federal arrumou uma técnica, essa que é a verdade, tá? De não burlar os depoimentos, tá? De colocar ali as pessoas, de certo modo, para depor simultaneamente. Ou seja, não tem como combinar, é muito complicado. E aí, né, aí é um ai. A Polícia Federal, né, chamou aí esses caras, Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, General Heleno, além dos ex-assessores, Marcelo Costa Câmara e o Anderson Torres, todo esse pessoal para depor lá na Polícia Federal, tá? E aí a Polícia Federal tá muito bem fundamentada, em especial, né, com representação pelos mandados de busca, de mandados de prisão e busca e apreensão cumpridos há 10 dias. Então, é por conta disso e tal, e isso, de certo modo, acabou aí complicando a vida do Bolsonaro, tá? E aí você fala assim, pô, Cláudio, tá, tudo bem, isso aí complicou a vida do Bolsonaro, eu não quero saber disso. Pouco me importa a vida dos outros lá. Eu quero saber a situação do Bolsonaro juridicamente. Será que pode complicar a situação dele ou não? É isso que eu quero saber, Cláudio. Não quero saber de Heleno. Tá, tudo bem. Pode complicar sim, em especial porque a Polícia Federal encontrou elementos suficientes, tá? Em áudios e provavelmente em texto também, mas em especial por conta do áudio. E teve um algo que assim foi fundamental. Eu acho que isso acaba complicando a vida do Bolsonaro e também mostrou, né, por que o Bolsonaro ficou tão abatido. Mas vamos lá. Então você sabe aí que o Bolsonaro vai ter que ir lá, vai prestar um depoimento, essa que é a verdade, tá? E a coisa fica complicada. A Polícia Federal tem elementos? Sim. A Polícia Federal tem elementos, em especial por conta dos áudios, tá? E aí tá dizendo assim, ó, encontrou provas, né, robustas, significativas lá com o Mauro Cid. O Mauro Cid também queimou geral, né? O Mauro Cid incoar. Isso a Polícia Federal fundamentada e apresentou para o STF, tá? Que o Bolsonaro tinha recebido pressões de várias pessoas aí para poder dar um golpe de Estado, tá? E ele, né, tinha acesso, sim, à minuta, que o Bolsonaro tinha acesso à minuta do golpe, ou seja, um documento lá dizendo como para prender quem, enfim, e que o Bolsonaro tinha dado uma enxugada, essa que é a verdade, tá? O Bolsonaro tinha dado a enxugada nesse documento, mas em razão disso, mesmo assim ainda ficou, né, de certo modo, um tanto que significativo que o Bolsonaro tinha participado. Então isso, de certo modo, querendo ou não o Bolsonaro, isso acaba um tanto mais que pesando, porque o Bolsonaro tinha obrigação, aliás, não só o Bolsonaro, mas em especial funcionários públicos de modo geral, tem uma parte no Código Penal brasileiro que é destinada a funcionários públicos. O Bolsonaro, não sei se você sabe, tá? Mas tem uma parte que é destinada a só funcionário público. Essa que é a verdade, ou funcionários públicos, tá? E o Bolsonaro tinha a obrigação, né, de não agir negligente, de não ser imprudente e, de certo modo, de ter sido imperito. Ele tinha a obrigação de saber de tudo isso e assim que ele receber essa minuta do golpe, ele deveria ter comunicado às autoridades. Aí ele recebe a minuta do golpe, recebe lá o crime, a ideia de capiroto que deram para ele, ou ele também, será que tomou, ele tinha a obrigação de falar assim, olha, STF, PGR, eu recebi aqui um documento com a possibilidade de tentativa de golpe, não faço parte disso. Eu, como homem idôneo que sou há 27 anos que trabalho pelo bem do Brasil, né, quero sempre o bem do Brasil, e quero informar aqui, gostaria que prendessem todas essas pessoas. Só que o Bolsonaro fez o contrário. Pegou o documento, tá? Pelo menos é o que foi mencionado e foi veiculado. Pegou o documento e simplesmente leu, deu uma enxugada no documento, resumiu. Queria que, de certo modo, supostamente prendesse o Alexandre de Moraes. E aí a casa caiu de vez, tá? Em especial por conta que o Alexandre de Moraes acho que não tá muito satisfeito aí. Aí a Polícia Federal encontrou aí elementos significativos, tá? Que, de certo modo, em base, eu já expliquei isso daqui, né, que tem que ter, de certo modo, uma fundamentação em tudo isso, tá? Aí o Mauro Cid foi queimando geral, o Mauro Cid também falou mais uma outra situação lá que realmente
chama bastante atenção. Imagina se ele tivesse assinado. Ele quem? E por que isso gera tanto temor a muita gente? Tá, bem, essa parte aqui do ele quem, que deveria ter assinado, é o Bolsonaro, se o Bolsonaro tivesse assinado. E no dia 8, os outros chefes de outros países aí, outros presidentes, simplesmente repudiaram tudo aquilo. Então, aquilo pegou geral, aquilo pegou muito mal. Então, o Mauro Cid acabou soltando não, né? Tava lá, e essa que é a verdade, a coisa ficando um tanto mais que complicada, tá? Como é que eu posso mencionar para vocês? Também também há uma representação de mensagens aí trocadas por Mauro Cid e sua mulher de 8 de janeiro. Naquela ocasião, manifestantes invadiram. E aí o Mauro Cid fala assim, imagina se o Bolsonaro tivesse, né, assinado. Então tá aqui a situação pesando, muito complicada pro Bolsonaro. Aí, de certo modo, agora, o Bolsonaro, tentando dar uma volta por cima, parece que decide peitar o STF novamente. A gente vai falar mais, né, no próximo vídeo, mas aqui é a minha opinião. A situação do Bolsonaro, ela se complica. Acho difícil, acho que hoje um dos maiores constitucionalistas, se não o maior do Brasil, é o Pedro Lenza, acho que esse é o nome. Eu nem sei se ele conseguiria, né, de certo modo, salvar o Bolsonaro. Eu não quero nem colocar o Pedro Lenza, acho que é Lenza o nome dele, nessa situação. Longe disso, Pedro, né, doutor, né, tô referindo aí porque é o maior constitucionalista do Brasil. Então, eu acredito que se o Bolsonaro pegasse todos os constitucionalistas aí, até um trava-língua aí, mas para salvar ele eu acho que seria muito difícil. Em especial por conta da grande quantidade de provas. E aí, eu repito, acho que o Bolsonaro, para poder, de certo modo, se sair dessa situação aí, eu acredito que ele iria uma alternativa, né? Na minha humilde opinião, seria procurar o processo penal e o novo Código de Processo Civil para ver se disser... Enfim, eu não vou nem dar essa ideia. Por que eu tô dando essa ideia aí? Enfim, tá? Mas, assim, para ser sincero para você, é isso que os caras vão atacar. E aí você fala assim, tá, não, Cláudio, isso aí que você tá falando é mentira. Não é verdade o que você tá falando. Isso aí que você tá falando, você tá mentindo para mim. Tá, tudo bem, tá, beleza. Eu já falei isso aqui em outros vídeos sobre que o Bolsonaro vai utilizar esse tipo de argumento e eu te convido a vir no próximo vídeo que vai sair às 8h30 e eu vou te provar que o Bolsonaro vai utilizar aí métodos como esse, né, no caso aí da área processual, para tentar sair disso daí. Mas precisa ser muito bom nisso daí, eu acho difícil que ele consiga sair dessa situação. No mais, é isso. Muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, por você ter me aturado até agora. E a gente se fala na próxima, tá? E eu tô de verde e amarelo, não se engane, não se iluda, tá? Eu sou de esquerda. Valeu, abraço.